Fala, fiel, tudo bem com vocês? O Coringão jogou hoje contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, com a volta do futebol no estado de São Paulo e conseguiu uma vitória ganhando por 1-0. Então sejam bem-vindos aí ao nosso pós-jogo, dessa vez só comigo e com o Léo. E é importante falar, Léo, que o Loucos do Bando está distribuindo prêmios a rodo. Então o pessoal que já está lá no nosso Instagram participou do sorteio de uma camisa e agora está tendo uma série de eventos, né? Para o pessoal ganhar itens relacionados ao canal. O Léo vai mostrar aí agora a caneca do Loucos do Bando. Mostra aí, Léo. Esse item de desejo nacional, essa caneca maravilhosa do Loucos do Bando. E para ganhar ela é muito simples, pessoal. Todo dia que tem jogo do Coringão, lá no Instagram, @Loucos do Bando, _Corinthians, você vai ter um quiz diferente para participar. E se você for o mais rápido, você leva a caneca para casa. Essa foto aí é do quiz de hoje, onde foi perguntado quem era o jogador dessa foto, né? E aí a primeira pessoa que acertou levou para casa essa caneca do Coringão. Então fique ligado que quando tiver jogo do Coringão, no nosso Instagram vai pintar uma promoção para você participar. O Corinthians jogou contra o Guarani, é um jogo que se esperava muito, porque o time ficou 2 semanas aí só treinando, e o próprio Mancini, né, depois de ser muito cobrado, e depois do desempenho pífio contra o Retrô, disse que ia mudar o Corinthians, que ia fazer o Corinthians jogar diferente. E isso pode ser visto na escalação, né? Eu acredito que o Mancini finalmente se ligou que o trio Gemerson, Otero e Casares não vai permanecer no Corinthians. Depois a gente fala um pouco sobre isso. E escalou o time sem esse trio, né? O Bruno Mendes finalmente foi colocado como titular do lado do Gil, uma coisa que eu particularmente venho pedindo há muito tempo. Só que no setor de criação, o Corinthians ficou extremamente previsível, com a entrada de 3 volantes. Então, além do Gabriel e do Ramiro, o Vitinho começou a partida como titular. O Vitinho que não é um meia de origem, lembrando que o Corinthians tinha à disposição o Arauz e o Luan, por exemplo, além do Casares e do Otero, que ainda estão no elenco. E uma outra novidade foi o Cauê, que foi escalado de titular no lugar do Jô e acabou fazendo o gol, o único gol da partida. O Varane ele continua naquela jogando no ataque, mas sem posição definida. Então ele não conseguiu voltar a atuar como centroavante e dessa vez ele ocupou a ponta esquerda, local que vinha sendo o local que o Vital vinha jogando na equipe do Corinthians. Léo, você acha que, com uma análise aí do primeiro tempo, que o Mancini conseguiu entregar o que ele prometeu para a fiel torcida ou ficou devendo muito? Fala Wesley, fala loucos do bando, e aí como vocês estão? Pois é, né? Acho que igual você falou, a escalação do Mancini mostrou que ele vinha com uma proposta um pouco diferente. Ele falava, né, que queria essas 2 semanas para trabalhar, que o Corinthians tendo os jogos um em cima do outro aí, acabava não tendo tempo de trabalhar, que isso fazia que os jogadores esquecessem algumas funções básicas, como de funções táticas de marcação, que ele precisava de tempo para marcar e que ele ia trazer um time diferente. Realmente o time veio diferente, é, só que, igual você falou, era uma escalação que mostrava que o Corinthians ia ter dificuldades na criação, como vinha tendo já nos outros jogos, né? O Corinthians instalou 3 volantes e nenhum meia de ligação. Então, assim, o primeiro tempo muito fraco do Corinthians, com muitas dificuldades de criação. As jogadas do Corinthians ali eram fundamentadas pelo Fagner e pelo Fábio Santos. O Corinthians teve mais posse de bola no primeiro tempo e até mesmo no segundo tempo. Na média final aí conseguiu uma posse de bola maior que o Guarani, mas o Corinthians teve essa posse de bola muito na sua defesa, né? Então, no primeiro tempo, por exemplo, quem mais tocou na bola foi o Cássio e o Bruno Mendes. Então, assim, o Corinthians não conseguia evoluir nas suas jogadas, era muito chutão para frente, muitos lançamentos longos. Eu acredito que o Varanda continua sendo queimado nessa posição. O Cauê fez o gol da vitória hoje, mas eu gostaria de estar vendo ali o Varanda na posição de centroavante. E gostaria, por exemplo, hoje, talvez, para não escalar esses 3 volantes do meio-campo, que, na minha visão, foi um dos principais fatores para o Corinthians ter essa dificuldade na criação, gostaria de ver, por exemplo, o Gabriel Pereira. Por que ele não escalou o Gabriel Pereira no lugar do Ramiro?
E aí chega no segundo tempo ali, no intervalo, né, na verdade, ele faz a substituição e coloca o Cantígio no lugar do Ramiro, outro volante. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Guarani veio com uma proposta de sair para o contra-ataque, deu alguns perigos para o Corinthians, Cássio fez um milagre logo no comecinho ali com 3 minutos, depois foi marcado o impedimento do atacante do Guarani, mas era um Guarani assim que no primeiro tempo vinha com a proposta de dar a bola para o Corinthians, porque é o que os adversários têm feito hoje. Os adversários têm entregado a bola para o Corinthians propor o jogo, porque eles sabem que o Corinthians tem dificuldade nisso, e aí num contra-ataque, num lance ali de roubada de bola, na defesa do Corinthians, que tem dificuldade também de sair jogando, para fazer o gol e talvez matar o jogo. Teve essa chance mesmo. Eu achei que no primeiro tempo o Guarani até estava um jogo um pouco igual, a ponto que estava respeitando o Corinthians. E uma coisa que eu quero pontuar desse primeiro tempo foi a entrevista que o Regis deu no final do primeiro tempo, né? O Regis ele jogou pelo Corinthians, se eu não me engano, 2 temporadas ele ficou no elenco, mas pouco entrou, inclusive no Sim. ano de 2019. E o Regis, no intervalo, disse que o técnico dele disse para os jogadores do Guarani que ia neutralizar o Corinthians. Então ele sabia que com a formação que o Guarani adotou e dando essa bola para o Corinthians, o time ia ser neutralizado. Volta naquela coisa que a gente vem falando aqui, que é o esquema de jogo Mancini. O Mancini vai morrer no 4-1-4-1 sem testar a variedade tática. O Corinthians ele não precisa apenas mudar peças para mostrar uma evolução, precisa mostrar isso também taticamente. E faltou do Mancini, na minha opinião, uma ousadia tática no time do Corinthians. Por que o Cantilho não pode começar jogando em uma formação que tenha 2 meias, por exemplo? Você colocar o Gabriel Pereira de meia junto com o Luan e deixar só o Varanda no ataque. Eu acho que essa jogada manjada pelas pontas, principalmente quando o Gustavo Mosquito não rende bem ou o Vital não está presente, não adianta de nada. No primeiro tempo, o Varanda até consegue descolar sair da marcação em algumas situações, mas não é o suficiente para converter em nenhuma jogada de perigo. E o segundo tempo foi a continuação, né, do fim do primeiro tempo. O Corinthians começou o segundo tempo muito displicente, na minha opinião, muito mal. E o Guarani, nos 15 primeiros minutos, parecia que o Corinthians tinha tido um apagão, cara, porque o Guarani chegava com facilidade, teve uma bola na trave do Regis, teve um gol que o Regis eu acho que não quis fazer, provavelmente ele tem alguma coisa para receber de direito de imagem ainda, ou de salário, porque ele não quis fazer aquele gol. O Cássio já tinha sido driblado e o Guarani estava pronto para fazer o gol, e as substituições do Corinthians, ao meu ver, não surtiram efeito. Tudo bem, o gol, né, do Corinthians que acabou acontecendo, mesmo com o domínio do Guarani nos 15 primeiros minutos, depois esse domínio foi diluído e o jogo ficou mais igual. Mas igualmente ruim. Não é que o Corinthians igualou a proposta de jogo do Guarani. Não, o Guarani que começou a jogar mais como o Corinthians e jogar pior, né? O gol do Corinthians no segundo tempo, na minha opinião, não sei se o Léo concorda, foi um acaso, porque o Léo Natel foi fazer um cruzamento e errou. Isso a gente já espera, mas a gente não espera que esse erro do Léo Natel faça com que a bola bata na trave. Também não sei aí se foi uma falha do goleiro, se eu classificaria isso como, sei lá, um erro do goleiro aí que possibilitou o Cauê fazer o primeiro gol dele como titular. Mas assim, é aquela vitória que preocupa quem realmente está visando, né, que o Corinthians joga um futebol melhor, porque tá com muita cara daquelas vitórias e aquelas sequências que parecem que acontecem só para enganar a torcida, né? Lembrando que em 2007, o ano que o Corinthians foi rebaixado, ele começou o Campeonato Paulista bombando, jogando bem. Então tem que tomar cuidado pro resto da temporada também, Léo. Sim, essas vitórias realmente enganam, né? Se você se pegar os números, o Corinthians está invicto na temporada de 2021. São 6 jogos aí no Campeonato Paulista, 14 pontos. Se você pegar a pontuação do ano passado, o Corinthians se classificou em primeiro do grupo, o Corinthians fez 17 pontos em 12 jogos. O Corinthians já fez 14 em 6. Quer dizer, está praticamente classificado já para a próxima fase. E o Corinthians está a 10 jogos, se contar os jogos da Copa do Brasil, invicto, junto com os jogos da fase final do Brasileiro lá. Então o Corinthians não perde um jogo ali desde o finalzinho do Brasileiro. Não me lembro de quem que o Corinthians perdeu o último jogo ali, mas são 10 jogos de invencibilidade do Corinthians. É uma invencibilidade enganosa, porque
realmente, o Corinthians não vem jogando bem. Hoje, só para citar um exemplo, né? Hoje teve a final lá da Supercopa do Brasil e a gente, infelizmente, tem que dizer que o Corinthians está anos-luz atrás de Flamengo e Palmeiras. O Corinthians está anos-luz atrás de Flamengo e Palmeiras. O Corinthians não vem jogando bem, não tendo muita dificuldade ali de encontrar alternativas dentro do seu elenco. Não coloca a culpa só no Mancini, acho que os jogadores ali, os mais velhos, têm que assumir essa bronca, tem que dar sequência para esses garotos da base, sim. Eu acho que nem igual eu citei, tem que dar mais chance para, sei lá, para o Gabriel Pereira, coloca o Luan para jogar ali também, e coloque esses garotos para jogar. Gostaria de ver o Varanda de centroavante, gostaria de ver o Gabriel Pereira ali como meia de ligação, porque a gente sabe que são jogadores que têm qualidade. Igual você falou, o Varanda fez boas jogadas ali no primeiro tempo, que muitas vezes, se ele tivesse na função de centroavante, ele poderia ter feito gol. Porque você vê que ele tem uma certa habilidade, que ele se livra fácil da marcação, só que jogando na ponta, ele está sendo queimado. Então, assim, hoje, por exemplo, ele fez uma partida apagada, o Vitinho, que estreou, fez uma partida um pouco apagada também, foi substituído depois no segundo tempo, pouco apareceram. Porque o esquema do Corinthians está muito ruim. O Corinthians tem que fazer alguma coisa, porque senão o Corinthians é sério candidato a disputar a Série B de 2022. Esse time do Corinthians aí, muito fraco, muita dificuldade. Corinthians erra muitos passes. Ramiro, a gente vê que não dá mais. Tem que parar de insistir em Ramiro. Coloca o Cantígio para jogar desde o começo do jogo. Coloca o Gabriel Pereira. E alguma coisa tem que ser feita, porque essas vitórias aí são totalmente enganosas. A gente sabe que no brasileiro a história é outra. É só jogo grande, são só clássicos. E aí a história é outra. E tem times que eventualmente podem não ser tão qualificados, não ter a folha salarial tão alta, jogar um bom futebol. Um exemplo é o próprio Atlético Goianiense do Mancini, que jogava para Sim. frente, que tinha no Janderson, que saiu chutado do Corinthians, a grande estrela, que jogava de igual para igual, com Palmeiras, com Flamengo. Então, realmente está um pouco preocupante, Léo. Vamos para as notas então da partida de hoje. Eu quero falar do Cássio. O Cássio volta, né, a ter uma boa sequência. Esse sim, não engana a fiel torcida. Ele traz muita segurança e melhorou. Aí depois que o Walter saiu, ele realmente não deixa dúvidas na sua posição de titular absoluto no time do Corinthians. Fez uma boa partida, salvou ali em muitas situações e dá até gosto de ver, né, quando o Cássio fica puto com a zaga do Corinthians. Então, sempre é bom ter aí o Cássio. Nota 6,5 para o Cássio na partida de hoje. E falando da dupla de zaga, cara, eu gosto do Bruno Mendes. Eu acho que entre ficar com o Bruno Mendes e pagar milhões para o Gemerson ficar no time, prefiro a opção do Bruno Mendes, principalmente porque o Avelar provavelmente, né, deve voltar a jogar futebol esse ano. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Então eu daria nota 5,5 para o Bruno Mendes e 5,5 para o Gil também. Eu ainda acho que os problemas da zaga do Corinthians estão mais nos volantes que não marcam do que na dupla de zaga. Sim, até mesmo no ataque, né? Que não consegue segurar a bola no ataque e acaba a defesa sendo bombardeada por causa disso, né? Isso. Vamos falar dos laterais, Fagner e Fábio Santos, né? Fizeram partidas seguras, o Fagner continua sendo a válvula de escape do Corinthians, ele jogou como principal armador do Corinthians, o Corinthians só criava jogadas quando a bola caía pela direita ali no Fagner, quando o Gabriel achava o lançamento para o Fagner ali, e ele fazia a jogada pelo meio. Então, assim, o Fagner ressalto aqui de novo, né? Um dos melhores ali, se não o melhor do elenco do Corinthians hoje. Eu dei nota 5,5 para o Fagner e dei nota 5 para o Fábio Santos. O Fábio Santos foi uma partida segura hoje, mas acho que nada demais também. Aí teve um cruzamento que o Fábio Santos deu que eu não acreditei. Ele quis cruzar rasteiro para trás e olha, foi tão ruim que nós dois lembramos só de falar desse lance aí. Sim. E o Fagner é um excelente lateral, mas hoje ele comeu um x-tudo antes de ir pro campo, né? Sim, a gente até viu que no começo da transmissão ali, o short dele tá bem toradinho, a camisa tá bem toradinha. Não sei o que aconteceu com o Fagner aí, parece que tá meio gordinho, cara. Fagner aí precisa voltar à forma física ideal, mas ainda é uma válvula de escape que nem sempre funciona bem, principalmente porque o Gustavo Silva estava muito mal hoje. Ó, dos volantes, que praticamente foi o trio de volantes hoje, né? Gabriel, Ramiro e Vitinho. O Gabriel, cara,
é o que eu venho falando nos últimos jogos. Eu acho que ele tá devendo muito na função de marcação, expondo a zaga. E eu acredito que o Corinthians, agora com a saída desses jogadores, tem que focar em trazer um jogador ali para jogar de volante, para pelo menos ser sombra do Gabriel, porque tá muito acomodado em campo, na minha opinião, o Gabriel. Jogador que luta, tem raça, mas que não tem competição no elenco praticamente, então que fica eternamente aí como primeiro volante. Tem o Xavier, né? Que muitos gostam do Xavier, querem ver mais de Xavier, mas parece que precisa vir, sei lá, um jogador com mais nome para poder ameaçar um pouco esse comodismo do Gabriel aí no Coringão. Então nota 5 para o Gabriel e nota 5 também para o Ramiro, que tem jogos que vai bem e jogos onde ele erra tudo que tenta. Essa segunda opção foi a partida de hoje. O Vitinho, cara, na minha opinião, entrou em uma cilada, foi escalado ali praticamente como meio armador no local que o Casares costumava jogar e depois foi substituído pelo Camacho. Então, mesmo jogando nessa posição, acho que nem o Mancini cobrou dele uma função mais ofensiva, uma função mais de criação. Então, nota 5 também, ficou abaixo, mas é a estreia. Sim, sim. O Vitinho, né, que foi levantado uma manchete essa semana que ele vinha chamando muita atenção nos treinos. Então, por isso que o Wagner Mancini deu a chance dele jogar hoje, né? Mas é igual você falou, ele entrou numa cilada. O Corinthians com 3 volantes, nenhum meia de ligação ali, e ele sendo um volante de origem, tendo que fazer essa função, realmente foi uma cilada. É, os atacantes, né? Gustavo Mosquito, Varanda e Cauê. Gustavo Mosquito realmente fez uma partida abaixo hoje, fez acho que uma jogada ali só no primeiro tempo, tal, mas pouco agrediu no ataque. Eu acho que até o esquema tático do Corinthians hoje não favoreceu isso. Ele ajudou mais na marcação do que mais propriamente no ataque, que é onde ele joga, né? O Varanda a mesma coisa, é, isolado lá na ponta, continuo falando que ele está sendo queimado na função ali. Eu acho que o Cauê é um bom centroavante também, merecia a chance de jogar de centroavante, mas eu ainda queria ver o Varanda de centroavante no lugar do Jô ali, que hoje foi o Cauê, né? Mas vamos às notas. Dei nota 4,5 por Mosquito, achei ele muito apagado. Dei nota 5 para o Varanda. E o Cauê, que foi o autor do gol, eu dei nota 6,5. 6,5 para o Cauê. 6,5 para o Cauê. E nas substituições, né, entrou o Cantilho, Camacho, Léo Natel, Otero e Jô. Praticamente toda a linha ofensiva ali foi substituída no segundo tempo e não deu muito resultado, né, cara, em termos de criação de jogada. Não, realmente, eu acho que o Camacho e o Jô entraram mais no final da partida, né? Acho que não cabe Isso. nem dar notas ali, era mais para manter o esquema tático e segurar o resultado. O Cantígio entrou logo no intervalo, no lugar do Ramiro, na tentativa de ser um jogador de criação de jogada, de melhorar a questão dos lançamentos longos, que era a única tentativa que o Corinthians estava fazendo, que não aconteceu. O Cantígio muito apagado no jogo de hoje, eu até dei uma nota 4 para o Cantígio. E o Otero ele tem as proezas de entrar e levar cartão amarelo ali em 1 minuto, 2 minutos no máximo em campo, né? O Otero é incrível, né, cara? Hoje ele recebeu amarelo por simulação. É brincadeira, né? É o Otero. Por enquanto é o que temos, é o Otero. E o Corinthians ele volta a campo já nessa terça-feira, né? Vai ter uma semana bem cheia. Vamos ver aí se o treinamento do Mancini resolve alguma coisa no resto da semana. Na terça-feira o Corinthians vem para Araraquara para enfrentar a Ferroviária, que é um time que a gente falou aí no começo do Paulistão, que tá com bala, tá com grana, fez boas contratações, inclusive o destaque, né, da Ponte Preta, das categorias de base da Ponte Preta, convocado para a seleção e tudo mais, ele saiu da Ponte Preta e foi para a Ferroviária. Então você vê aí que o time tá com uma bala e o Corinthians precisa jogar bola, na minha opinião, né? Para vencer a Ferroviária. E o outro jogo do Coringão, contra quem que é? Contra o São Bento na sexta-feira, lá na Arena Corinthians. Contra Todos o... os jogos a partir das 20 horas, né? Que é a nova regulamentação aí do governo estadual, que só a partir das 20 horas, né? Que é o horário ali do toque de recolher, justamente para evitar aglomerações ali nas ruas, né? do Então,
nas No estado de ruas, São Paulo, né? no estado. Isso. Então é isso, pessoal. Quando o Coringão estiver jogando, você sabe que tem aí os comentários dos loucos do bando no pós-jogo. Também você fica sabendo em tempo real quando sai o gol, as escalações lá no nosso Instagram e vê vídeos divertidos no nosso TikTok. Então, Léo, manda um recado final aí pra galera. Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu like e ajude aí para que a gente continue, né, trazendo a nossa visão aí do Coringão para vocês. Valeu, Léo, tamo junto, vai Corinthians! Pessoal, vai Corinthians. Quem não se inscreveu, igual você falou, se inscreve aí. Acompanha a gente no Instagram, no TikTok. A gente tem os links aí na página do canal. E vamos nessa, vai Corinthians. É nóis. Valeu, Léo, valeu, Fiel, tamo junto!